Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje para finalmente conversarmos sobre o encontro imaginário entre Sócrates e Hume, escrito pelo Peter Crift. Lembrando que esse Sócrates foi aquele filósofo cuja vida e cuja filosofia são o mesmo, ou seja, o filósofo por meio do qual a identidade entre filosofia e vida é uma evidência. Hume é aquele em que as duas coisas estão mais separadas, né? De modo que é um encontro muito interessante. Aí, se Sócrates ainda é para nós o parâmetro de sabedoria, um parâmetro de homem prudente, de homem que procurou ser coerente ao máximo, né? A exigência de coerência socrática é algo ímpar na história humana. Hume, por outro lado, não era tão preocupado com isso, embora fosse alguém muito interessado pelos jogos conceituais, pelas argumentações irrefutáveis, pela criação de conceitos metafísicos, embora ele dissesse ser antimetafísico. Enfim, são duas personalidades muito diferentes, tá? Sócrates e Hume, na história da filosofia, são personalidades que eu diria que são antagônicas. E é por isso que é tão interessante esse encontro. Como vocês sabem, o Hume é considerado o grande ícone do empirismo. E o empirismo seria uma vertente da filosofia moderna que faz a crítica do racionalismo cartesiano. Na nossa última conversa sobre essa série de diálogos entre Sócrates e os filósofos modernos, eu falei justamente sobre Descartes, o pai da filosofia moderna. E há uma sequência no livro Sócrates encontra Descartes e Sócrates encontra Hume, porque ele começa aqui jogando na cara do Hume que ele é mais cartesiano do que ele imagina. O que, para muitos leitores de Hume, poderá soar uma provocação por parte do Crift, mas, na verdade, os argumentos de Sócrates são muito bons. Bem, há muitos pontos a se destacar nesse livrinho. Eu vou partir das considerações formais em fazer algumas considerações de ordem filosófica e depois encerrar dizendo a você por que é uma leitura interessante se você é um professor de filosofia, tá? Em primeiro lugar, da série Sócrates encontra um filósofo, eu acho que o Sócrates encontra Hume é a mais densa. É um livrinho muito denso. Não é um livro de leitura tão tranquila quanto os demais, tá? De todos os 6 livros da série, o Sócrates encontra Hume é o que vai te deixar mais louco. Sobretudo porque nós temos longas citações, mas o livro é curto, né? No Sócrates encontra Kant, que é sobre o qual nós vamos falar na semana que vem, o Crift ele encontra algumas analogias, algumas metáforas maravilhosas para ir explicando a filosofia do Kant. Agora, em Sócrates encontra Hume, não tem muito essa facilitação. Por quê? Porque Hume, de fato, tem o tratado, né? O texto que está sendo analisado por Sócrates aqui são as investigações sobre o entendimento humano. É aquele tratado curtinho do Hume, não é o tratado que é o longo, né? O Hume tem 2 obras principais em que ele apresenta mais ou menos a mesma filosofia, sendo que o segundo é algo que ele próprio considera uma correção, então um aperfeiçoamento da primeira. O primeiro é o Tratado sobre o Conhecimento Humano, que é um tijolo, e o segundo são as investigações sobre o conhecimento humano, o entendimento humano, que é posterior, né? E é essa que o próprio Hume considerava como a melhor apresentação da sua filosofia. E esse livro é um inferno de se ler, tá? Esse livro é um inferno. Se você tem bom senso, se você é uma pessoa que confia no real, se você é alguém que não costuma ficar, sei lá, sentado numa cadeira inventando hipóteses e estabelecendo hipóteses irrefutáveis, o livro do Hume te faz sentir numa camisa de força. E cada página que se passa parece que alguém está amarrando a manga em volta de você, tá? O Hume me deixa louca, porque a argumentação dele inteira parte de uma radicalização do empirismo, e o empirismo de base completamente nominalista,
que evidentemente cria mais problemas do que resolve filosoficamente. E aí, como o Hume está diante de uma série de problemas, ele vai tentando emendar, e no final das contas, você vai se sentindo se embrenhado por uma teia de loucuras, tá? Então, de fato, entre os filósofos modernos, nem Kant, para mim, me gera esse. O Kant tem uma ponta, tem algo, tem ali... Nas entrelinhas, você percebe que o Kant está muito honestamente tentando resolver um problema. No caso de Hume, eu me pergunto se ele está tirando sarro da minha cara enquanto ele está escrevendo, ou se de fato ele acreditava naquilo. O Peter Crift pensa que o Hume realmente acreditava naquilo e que foi um cético muito honesto. Pode ser, eu não sei. Tá? Esse livro que está em debate, nesse diálogo entre Sócrates e Hume, foi a obra que acordou Kant de seu sono dogmático. Que pena, porque Kant estava ali fazendo metafísica do Wolff. Wolff foi aluno do Leibniz. Leibniz é o maior filósofo da filosofia moderna. Não tem ninguém melhor que o Leibniz no pensamento moderno. Em termos de contribuição para a ciência, que é o forte dos modernos, o Leibniz é um gênio absurdo, né? Cada ano que passa, eu aprimoro um pouco mais a minha aula sobre Leibniz para os meus alunos de moderna, porque cada vez que eu leio Leibniz, quanto mais eu leio, mais eu admiro. Né? E cada ano eu vou lendo algo novo, ou vou relendo e vou falando, nossa, esse cara é um gênio, esse cara é um gênio, esse cara é um gênio. E Wolff foi o aluno de Leibniz, Kant estava nessa linha, mas aí, de repente, Hume chegou no meio do caminho. E porque Hume atravessou a vida de Kant, todos nós depois seremos submetidos àquele troço chamado filosofia crítica, de que eu vou falar na semana que vem. Então, assim, digamos que Hume não é exatamente meu filósofo favorito, mas por quê? Porque embora os ensaios morais do Hume sejam... Eu nem acho que são lá essas coisas assim, no sentido de, ai, puxa, Hume ensaísta, eu não tenho esse entusiasmo todo. Porque Francis Bacon também foi um brilhante ensaísta, né? Mas é um homem mais coerente. O Hume me parece a figura da incoerência. A vida de Hume, a filosofia de Hume não se tocam, entendeu? Então, é uma teia de loucura com a qual eu tenho dificuldade de lidar, porque eu pessoalmente, entendo que essa necessidade de coerência entre o que você pensa e como você vive, e essa necessidade de você submeter o seu pensamento ao sentido mesmo do real, são a base da filosofia. E quando você sai desse solo, quanto mais inteligente que você é, pior será, porque você vai enlouquecer. E eu tenho a impressão que é isso que o Hume faz, tá? Mas, bem, de toda forma, o Peter Crift, muito diferente de mim, é extremamente generoso, e ele apresenta numa introdução muito legal, muito gentil, né? O Crift é um professor muito gentil. Essa coisa de salvar o autor não é muito meu perfil, né? Eu julgo os autores, sim, eu julgo os filósofos, eu faço isso. Eu procuro compreendê-los, entender o que é que eles estão explicando, e depois, quando eu entendi, eu falo, tá bom, mas isso que esse cara está falando tem algum sentido, sendo o mundo tal qual é? E isso é a parte do julgamento, que a gente deve fazer depois de ter lido muito um filósofo, né? O Hume, ele é alguém que radicaliza, ele dobra a aposta, né, da escola empirista. Mas a escola empirista é uma derivação do esquema nominalista, que separa a sensibilidade da faculdade racional. Então, digamos, o que é a sensibilidade? A sensibilidade, o conjunto de impressões sensíveis, como elas existem na nossa mente. É evidente, nossa mente é algo, né, diferente da matéria, certo? As nossas ideias não são idênticas, não tem relação de identidade com as impressões imediatas. Portanto, na nossa mente, na nossa memória, como é que as impressões diretas ficam? Bem, enquanto imagens, certo? Por isso que a gente tem uma faculdade chamada imaginação. E sem entender a importância dessa faculdade chamada imaginação, a gente é sempre incapaz de explicar como é que aquilo que nos advém pela sensibilidade e que na nossa mente se converte em imagens, em fantasmas, em impressões
apagadinha, se vocês quiserem dizer, e usar o vocabulário de Hume, como é que isso pode ter alguma coisa a ver com a faculdade racional que, de fato, encontra as constantes em meio às diferenças. As nossas impressões são sempre diferenças, sempre. As nossas impressões são sempre singulares, mas o pensamento é o estabelecimento das constantes que nós encontramos, que nós capturamos através das diferenças. A imaginação, ela é a própria faculdade que está realmente no meio do caminho, porque o que é uma imagem? Uma imagem é, ao mesmo tempo, constância e diferença. Porque uma imagem não é idêntica àquilo de que ela provém, que é a percepção, que, por sua vez, está amparada na coisa concreta, sem a qual percepção não existiria, certo? E a imaginação, ela, ao mesmo tempo, é uma constante, porque a imagem converte uma experiência singular numa memória a partir da qual nós poderemos pensar de modos distintos, não apenas fazendo desta imagem um componente de ficção, um componente de outros pensamentos, mas também a base da extração da forma das coisas. E ao abstrair a forma das coisas, a gente percebe na imagem o que há de constante, eterno e universal naquela coisa singular onde começou a experiência concreta. Então, veja, a partir do momento que o nominalismo tira a imaginação no meio do caminho e diz o seguinte: a razão, o nominalismo simplesmente recusa essa explicação da integração entre raciocínios abstratos e percepções sensíveis através da faculdade da imaginação, que tem um pouco de cada, e que é uma ponte entre os dois. O nominalismo simplesmente exclui. Ele faz o seguinte: a navalha de Ockham vai lá. Tá, a navalha de Ockham não faz isso, tá? Eu tô fazendo uma brincadeira aqui. É como se a navalha de Ockham cortasse essa ponte, né? A partir do momento que corta essa ponte, quando os filósofos vão se perguntar qual a origem do conhecimento, eles não vão dizer que o conhecimento, veja, começa na experiência, mas é fruto da razão ativa. Não é mais assim que eles vão responder. Eles estão diante de duas ilhas sem ponte. Então, ou eles vão olhar para as percepções e vão falar a origem do conhecimento, o conhecimento provém das percepções, provém da experiência, ou eles vão olhar para dentro de si, para a razão, e vão falar, não, o conhecimento se ancora na racionalidade em si mesma operante, que é o que Descartes faz ao dizer, ainda que eu duvide de tudo, ainda que eu duvide de mim mesmo, o que resta? Resta o meu pensar. Eu penso. Eis a primeira realidade da qual deriva todo o conhecimento. Ou seja, o puro pensar, a razão. Ou a razão se torna a origem de todo o conhecimento possível, ou, de repente, eles vão olhar e vão falar, não, são as experiências. Agora, o que acontece quando você elege a razão? Você vai deduzindo, a partir desse primeiro princípio, toda uma série de conclusões que depois servem por premissas e assim por diante. Agora, quando você entende e opta, vamos pensar que a gente está aqui no mundo nominalista, em que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você põe todas as suas fichas na razão, ou você põe todas as suas fichas na percepção e na sensibilidade. Se você pôs todas as suas fichas na percepção e na sensibilidade, meu amigo, olha o que acontece com você. Você vai pensar da seguinte forma: bem, tudo o que vem da realidade, veja, todas as minhas percepções são singularidades. Todas as minhas percepções são multiplicidade. Todas as minhas percepções, elas não têm necessariamente relação com as coisas como são, porque eu dizer que uma coisa é como é,
já depende de eu adicionar algo a essa coisa, porque veja, característica do nominalismo, né? Os universais, nessa maneira mais simples e básica e correta de explicar o pensamento, que são, veja, aquilo de constante que há nas coisas particulares, por exemplo, eu estou vendo o gato, eu estou vendo a vaca, eu estou vendo o cavalo, eu estou vendo o ser humano, e eu falo, puxa, olha, todos eles são mortais porque são corpos cujas funções garantem a sobrevivência, mas quando essas funções, quando a fisiologia para, eles deixam de respirar e de viver, portanto, são mortais. Olha, todos eles são animais, logo, todos eles são mortais. Você descobriu que tem em comum entre coisas absolutamente diferentes, certo? Então, essa categoria chamada animal é o que a gente chama de universal. Agora, o que é universal? Veja, é um gênero que especificado explica muitas coisas sobre sua natureza. Então, a partir do momento que você entende que uma certa coisa pertence a um certo gênero, você consegue falar sobre... Você consegue compreendê-la, entendeu? Agora, se esses universais não passam de palavras, termos, nominalismo, terminismo, quer dizer justamente isso. Você entende que esses grandes gêneros ou universais são palavras fabricadas pelo intelecto para organizar a multiplicidade da percepção sensível, que é composta de singularidades irredutíveis a gêneros. Portanto, você diz o seguinte, o que foi a navalha de Ockham? Ué, eu só estou vendo este animal, este cavalo, este homem, essa planta e aquele peixe. Quando eu digo que todos eles são seres vivos, essa ideia de ser vivo é uma ideia da minha mente que organiza a minha experiência do singular. Organiza para mim, para que eu consiga formular um discurso. Não significa que exista essa realidade chamada ser vivo. Por quê? Porque isso é um abstrato, né? Falar isto é um ser vivo é um nome abstrato. Os nomes abstratos são fabricações mentais. Os nomes abstratos não estão no mundo, não estão na realidade. Então, se não estão na realidade, são abstrações. Na verdade verdadeira, não há nada que una todos esses seres singulares. É só um expediente racional de que eu me valho para organizar minha experiência. Então, você inviabiliza a compreensão das coisas e você inviabiliza o entendimento das relações entre os seres e o entendimento dos próprios seres em si mesmos quando você diz que conceitos, abstrações são sempre fabricações mentais e não tem nada a ver com o mundo. Ou seja, quando você estabelece que os universais, esses grandes gêneros, são fabricações mentais, você basicamente desordena a ponte entre o entendimento humano e o mundo, e aí é como se a ordem própria ao mundo, inerente ao mundo, como dizia Aristóteles e inúmeros outros filósofos, essa ordem inerente ao mundo, segundo os nominalistas, não é inerente ao mundo. É algo que só existe na nossa cabeça. Tá? Então, a partir do momento que você é um nominalista e que você aposta como um bom empirista moderno todas as suas fichas na sensibilidade, nas percepções, o que acontece é que todo resquício de ordem atribuída à natureza deverá ser um componente, um acréscimo da mente humana. E segundo Hume, a mente humana se habitua a estabelecer relações de causa e efeito entre as coisas. E aí, por hábito, a gente diz que isso que acontece, sempre que acontece essa outra coisa, aconteceu por causa dela. Da mesma maneira que a gente se habitua. Bom, eu estou vendo essa pessoa agora. Eu estou vendo ela ao longo do tempo. Eu volto para minha casa, a minha imaginação preenche a lacuna do momento que eu não estou a vendo até que eu a veja amanhã. E é daí que vem a minha ideia
de que uma pessoa exista, de que a pessoa seja ela mesma. Sim, amarra a camisa de força, que essa é a sensação mesmo, tá? Então, veja, a partir do momento que eu aceitei o modo nominalista de explicar o conhecimento, eu vou ter que apostar todas as fichas num barco ou no outro. Eu não tenho mais. E os empiristas, qual é o problema dos empiristas, e especialmente de Hume? Para o Hume, nós não temos percepção, imaginação e razão. Aquilo que a gente chama de pensar nada mais é do que a faculdade da imaginação, combinando, diminuindo, somando, ampliando ou reduzindo esse conjunto de percepções que estão na nossa mente e que nós habituamos a combinar de maneiras específicas, entendeu? E essa seria a origem de todas as nossas ideias. A origem de todas as nossas ideias seriam essas percepções separadas que a nossa imaginação recombina, de modo que, se nós pensamos que o mundo... E veja, se você comparar o mundo material, o mundo das nossas experiências concretas, com o que nós pensamos, com o universo do pensamento humano, é evidente que o universo do pensamento humano é como se fosse infinito, ele se abre ao infinito, né? E o universo da experiência concreta é, obviamente, e claramente, e evidentemente finito. Mesmo porque nós temos um tempo de vida, nós temos um tempo de percepção, etc, etc. Então é muito fácil entender que as nossas percepções ao longo da nossa vida, no momento que a gente existe até o momento que a gente será finito. Mas enquanto nós pensamos, existe uma abertura para o infinito, né? E aí o Hume diz o seguinte, olha, na prática, tudo isso que nós consideramos pensamento, se a gente for analisar tudo o que nós pensamos sobre nós, sobre o mundo, sobre a felicidade, sobre a liberdade, sobre o próprio pensamento, sobre a linguagem, tudo, nós vamos chegar sempre a ideias simples derivadas da percepção. Essa é a epistemologia básica dos empiristas, que é a base de todo conhecimento humano possível, e aí, obviamente, você já pode imaginar que quando começa a entrar as ideias de alma, as ideias de Deus, esse tipo de ideias mais complicadas, evidentemente a resposta já nos conduz ao ceticismo, né? Ao ceticismo por quê? Porque se todas essas ideias são derivadas da percepção, e a percepção de cada homem tem a limitação da existência e do conjunto de experiências desse ser humano, todo conhecimento humano está fundado numa coisa limitante chamada experiência concreta. E o conjunto de experiências que nós podemos ter ao longo da vida é sempre muito limitado. Se ele é sempre muito limitado, como é que a gente tem compreensão de coisas eternas? Não, nós não temos. Nós achamos que nós temos, porque nós confundimos o hábito que a gente tem de organizar as coisas como se elas estivessem ancoradas em relações eternas. Nós confundimos esse hábito com o fato de elas realmente estarem ancoradas. Ou seja, não sobra nada, meus amigos, não sobra nada. Então, assim, a aposta em todas as fichas radical no empirismo está por trás do ceticismo que é manifesto e renovado por David Hume, que é um ceticismo que, evidentemente, quando a gente lê o Hume em outras obras, a gente percebe que ele próprio diz, não, mas é óbvio que eu não consigo viver, né? Se eu não partir do princípio que eu devo confiar nos meus conhecimentos. Aí o Hume diz, filosoficamente, não é certo, nada do que eu penso é certo. Nada do que a tradição me ensina, eu não posso ter certeza de nada do que a tradição me ensina. Mas eu devo confiar na tradição mesmo assim, senão eu não enlouqueço. Então é nesse sentido que eu estou dizendo para vocês que a maneira de viver, aquilo que eu devo fazer para viver, e aquilo que eu explico e que eu alcanço pela especulação, são coisas que não se combinam, entendeu? E é isso que o Sócrates vai mostrando para o Hume desde o comecinho do diálogo.
E é isso que o Crift nos faz compreender ao fazer com que o Sócrates vá examinando o próprio Hume. Né? Sócrates, cuja vida é idêntica à própria filosofia. Então, é nesse sentido que eu acho que esse diálogo é muito interessante. E o fato de o Crift achar que o Hume e desenhar Hume como um cético honesto, né, faz com que o Hume não de partida do diálogo não exprima aquele ceticismo dogmático do tenho certeza que a certeza é impossível, porque esse tipo de ceticismo ele é evidentemente autocontraditório. O ceticismo de Hume e o Sócrates, o Crift mostra isso, né? Na verdade, é um racionalismo disfarçado. Ah, mas por que é um racionalismo disfarçado? Esse é um ponto interessantíssimo, né? Porque é o seguinte, da mesma maneira que Newton, por exemplo, consegue reduzir todos os fenômenos naturais possíveis a algumas fórmulas, o Hume reduz a complexidade da experiência a alguns princípios abstratos e simples. Tá? O Hume ele reduz todo o universo do pensamento humano, do conhecimento humano atual, tradicional e possível, a alguns fundamentozinhos. E mais, ele acha que, com isso, ele consegue mostrar para as pessoas que a discordância geral é sempre fruto de ilusão, de modo que o Hume, assim como Descartes, tem aquela esperança de, por meio da sua filosofia, mostrar que as discordâncias, pelo seu método, né, de analisar o pensamento, mostrar a tolice das discordâncias, porque no final das contas ele diz o seguinte, olha, se nós seguirmos um mesmo caminho, a gente não vai chegar em discordância. Então, o Hume, ele é muito mais cartesiano do que ele imagina. E cada vez que o Sócrates mostra isso para ele, a gente morre de rir, porque toda a filosofia do Hume, suas investigações sobre o conhecimento humano são a crítica do racionalismo dogmático, como diz o próprio Hume, de Descartes. Mas o Hume é um grande cartesiano disfarçado. Né? E no livro anterior, Sócrates encontra Descartes, o que o Crift mostra, ele diz isso na introdução e ele mostra no diálogo, que justamente o Descartes ele foi muito fundamental na filosofia moderna, porque a partir do momento que ele estabelece um modo de filosofar, este modo de filosofar se torna determinante. E um aspecto importante desse modo de filosofar é entender que o método científico possa reduzir as discordâncias em termos de respostas filosóficas aos problemas fundamentais da vida, tá? E o Hume repete esse exercício. Então, olha o quanto o Hume, mesmo sendo um empirista, é um herdeiro de Descartes. Olha a que ponto o Descartes foi importante no pensamento moderno como um todo, né? Então, nesse sentido, esse diálogo, ele tem um valor de aula de história da filosofia moderna, tá? O Crift faz duas coisas muito interessantes. Mostra de que forma Hume é um cartesiano e mostra de que forma que os empiristas lógicos, né, a filosofia analítica é inteira humeana. É, digamos assim, uma atualização do pensamento de Hume. E aí ele coloca Hume, muito justamente, num ponto privilegiado, que é o seguinte, o Hume, sendo um empirista, é um herdeiro de Descartes, portanto, ele é eminentemente moderno, e ele está na origem da filosofia analítica, que é a extensão, realmente, da filosofia moderna. E tem da filosofia moderna sua característica principal, que é a característica de reduzir o real. Ou seja, a filosofia moderna, ela é antiplatônica por natureza, por vocação. Mas por que antiplatônica? O que é que isso tem a ver? É o seguinte, quando Platão descobre, ou pelo menos se dá conta, de que o visível não é tudo, quando a gente alcança o inteligível, finalmente o visível tem algum sentido,
Porque a possibilidade de compreender tudo o que existe está em nós aprendermos a ver o invisível. Quando Platão, para usar outros termos, descobre a metafísica e estabelece a metafísica como um campo privilegiado da especulação, se você quiser entender alguma coisa do que está vendo, quando Platão diz, veja, aquilo que a mente aspira, que a inteligência aspira, está para além das coisas, né? Não é imediatamente acessível a nós. Nós temos de aprender a ver as coisas, a ver nas coisas aquilo que elas não nos revelam imediatamente, ou seja, sua forma, sua essência. O que o Platão faz? Ele expande a realidade. Ele expande a realidade. É o que a gente percebe pelo mito da caverna. As sombras não são tudo. Encontre a porta e você verá aquilo que explica a razão de ser das sombras. Então vá até a porta. Quando aqui o filósofo se liberta o mito da caverna, todo mundo conhece, os homens estão lá amarrados, tem um fogo atrás e as pessoas que passam pela caverna, e aí elas veem as projeções. Elas estão amarradas, elas acham que é tudo que existe. Um dia alguém consegue se libertar, vai tateando no escuro, acha a saída, encontra, depois de ter se acostumado com a luz lá fora, ele vê o mundo de fato. E ele fala, puxa, aquilo a que eu chamava realidade eram apenas sombras do real. O real está aqui. Né? E esse real maravilhoso é justamente o que está para além daquele universo limitante que ele confundia com o todo do mundo. Portanto, aprender a ver o invisível expande a nossa compreensão do real e expande o próprio real. O que acontece com o nominalismo ou a tradição antiplatônica é a redução do real, é a contração do real. É aquela história de, bem, na verdade, fora da caverna, não tem nada. Portanto, o que a gente tem de explicar é justamente a que conhecimento nós podemos chegar do mundo se tudo que nós temos são sombras, entende? E nesse sentido a realidade é contraída, porque fora da caverna não tem nada. O que eu quero dizer por fora da caverna? Para além das impressões múltiplas, que nós de forma muito incerta compreendemos e por meio das quais nós de forma muito incerta tentamos compreender o que está acontecendo, para além disso não tem nada. Realmente, todo o conhecimento humano, tudo que a gente chama de conhecimento, são expansões mentais dessa experiência sensível. Então, é basicamente uma combinatória infinita do que a gente vê passar ali dentro da caverna. Então, essa contração do real, manifesta pelo nominalismo e própria do modo moderno de filosofar, tem em Hume a sua maior expressão. Então, Hume é muito importante. Hume é muito importante. Quando a gente entende esse movimento de Hume, a gente compreende até a crise de consciência profunda em que entrou Kant e falou, meu Deus do céu, eu não posso ignorar isso aqui. É uma pena para o Kant, coitado. Teremos semana que vem. Mas, de toda forma, o Crift encontra, para mim, é a melhor imagem do livro todo, tá? O livro todo ele vai explicar muito bem a filosofia do Hume. A crítica ao princípio de causalidade de maneira muito mais ampla do que eu fiz aqui, que eu fiz de maneira muito, muito simples. Mas, para mim, a melhor imagem do livro é quando Sócrates diz o seguinte, olha, você, mais ou menos, a sua filosofia... A essência de cada argumento da tua filosofia, diz o Sócrates para o Hume, é contradizer o pensamento usual, o senso comum, né? Em outro momento, ele diz assim, logo em seguida ele diz assim como Hamlet disse para Horácio, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia, você diria o exato oposto. Se você fosse Hamlet, você diria para Horácio, há menos coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa avó filosofia. Ou seja, a sua filosofia, o seu ceticismo produz um reducionismo radical. O problema, e aí Sócrates diz para o Hume, o problema disso é que todo reducionismo supõe uma onisciência que não é própria ao ser humano. Como assim? Bom, porque para você dizer tudo que existe são essas poucas coisas, e
isso que a gente chama de tudo, na verdade, se reduz a esses princípios, bom, você está partindo do princípio que você conhece tudo. E aí é muito engraçado que quando Sócrates fala essas coisas para o Hume, ele diz, né, como um bom cavaleiro fleumático inglês, o personagem do Hume eu não acho que está tão bem trabalhado quanto o do Descartes. O personagem Descartes eu acho que está mais fiel, né? O personagem Hume ele é um pouco apagado diante do Sócrates, né? Ele é um pouco apagado e um pouco teimoso, né? Mas a filosofia do Hume ela é muito bem exposta. Eu acho que o Hume, considerando que ele era um cara todo autocontraditório, né? Enfim, acaba que o Sócrates brilha no diálogo inteiro. O Hume aparece pouco, mas a filosofia do Hume ela é muito bem explicada no meio do processo, né? Tem um momento em que o Crift faz o Hume falar o seguinte: quando Sócrates diz, bom, você não investiga exatamente a relação entre o nosso pensamento e o real. E aí o Hume fala, não, eu começo pela arquitetura da mente, não pela do mundo, pela epistemologia, não pela metafísica. E aí o Sócrates diz, bom, então você começa pela mente, não pela relação entre a mente e o mundo. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Como é que a gente consegue investigar corretamente a origem do nosso conhecimento se a gente começa pela mente, pelo sujeito, e a gente se prende ao sujeito sem entender que na ausência do mundo e de ordem no mundo, qualquer pensamento no sujeito é absolutamente impossível. Portanto, o ceticismo de Hume é uma consequência da maneira como ele investiga, da hipótese central da sua filosofia. Do fato de ele se concentrar na arquitetura da mente sem entender que a arquitetura da mente tem de ter alguma relação com a arquitetura do mundo, tá? Então, na verdade, todas as limitações do nominalismo se tornam muito explícitas na reflexão sobre o conhecimento de David Hume. E se você não entende por que o nominalismo produz o reducionismo das filosofias, vale a pena você conhecer Hume. Então, é isso que você ganha lendo esse livro. O que você ganha lendo Sócrates em Contra Hume é a melhor compreensão a respeito do que o nominalismo faz, de como ele opera nas discussões filosóficas da modernidade que você vai encontrar, tá? Então, essa explicação, essa exposição paralela entre expansão do real e contração do real, né? Eu acho que é o principal. Além de... É engraçado porque os argumentos... O Hume tem muitos argumentos que são corretos, né? Mas quando Sócrates examina esses argumentos corretos do Hume para criticar o racionalismo cartesiano, ele acaba mostrando para o Hume que o Hume está sendo um empirista realista. Ele fala, olha, esse argumento aí que você usou, o São Tomás de Aquino já usou também. E aí Hume fala, primeiro você me acusa de cartesiano e agora de tomista, que horror! Porque o Hume é aquele cara que se coloca como alguém que diz, olha, a escolástica é uma fantasia sem fim e o Descartes é completamente biruta de apostar todas as fichas na razão, porque todas as fichas devem ser postas nas impressões. Enfim, então o Sócrates vai mostrando para o Hume o quanto que a autocontradição fundamental do ceticismo ela vai aparecendo no passo a passo da sua argumentação filosófica em torno do problema do conhecimento. E aí, se você nunca entendeu uma afirmação que muitas pessoas fazem, de que por que o ceticismo é autocontraditório, né? Quando a gente fala do ceticismo, chamado ceticismo dogmático, é mais fácil de perceber por que é autocontraditório. Bom, você dizer que o conhecimento é impossível, a dúvida é permanente. Pô, são afirmações dogmáticas. Se são afirmações dogmáticas, mas são céticas, elas são autocontraditórias em si mesmas. Alcançar a verdade absoluta é impossível. Tá, mas você está dizendo absolutamente que é impossível. Se você está fazendo uma afirmação absoluta para dizer que alcançar a verdade é absolutamente impossível, você está em autocontradição. Aqui é mais fácil de pegar. Mas no caso do Hume, o Sócrates vai mostrando que mesmo esse ceticismo ultra sofisticado do Hume,
ele envolve sempre uma contradição. Ele sempre é contraditório. Ou, o que é pior, ele, na verdade, está escorado numa hipótese que pode até ser irrefutável, mas não é porque ela é irrefutável que ela é correta. Afinal, existem 3 hipóteses: a empirista, a racionalista e a atomista. E entre essas 3, a que resolve a maior quantidade de problemas e que também é irrefutável é a atomista, que, na verdade, é a teoria do conhecimento mais completa da filosofia perene. Né? É porque São Tomás ele combina, ele resolve problemas, né? Ele aproveita Platão, ele aproveita Aristóteles e ele estabelece, digamos assim, um edifício metafísico e epistemológico mais bem resolvido, justamente por fazer jus a tudo que vem antes e examinar com muita calma e também ter sido incrivelmente capaz, né? No caso do Descartes, por ele, mas o São Tomás ele tem uma coisa fundamental, que é a humildade, né? Ele não joga fora a faculdade da imaginação. Porque ele fala, bom, mas se eu estou falando sobre o conhecimento, seria meio ridículo eu dispensar ou eu não investigar o conhecimento com relação à realidade. E se eu estou investigando o conhecimento é do objeto, o objeto está no mundo, eu obrigatoriamente preciso entender essa ponte entre homem e o mundo, da mesma forma que eu preciso entender que essa ponte entre homem e o mundo é a ponte entre o material e o material. Então, deve haver uma ponte. Se eu não for capaz de explicar essa ponte, eu não vou chegar a lugar nenhum. E aí, evidentemente, ele vai explicar a função da imaginação, né? E no caso, como os nominalistas cortam a ponte e os modernos herdam esse mundo da ponte cortada e tem que apostar suas fichas num barquinho um no outro, porque eles não têm mais a ponte para atravessar daqui para lá, eles têm que pôr todas as suas fichas ou num barco ou no outro. Os 2 barcos afundam. Essa é a verdade, os 2 barcos afundam. É o que o Joseph Maréchal mostra naquele conjunto de cadernos chamado o ponto de partida da metafísica. São 5 volumes. O 5º volume é mostrar por que o barco tomista não afunda e os outros 2 afundam, entendeu? É maravilhosa essa sequência, tá? Nesse diálogozinho aqui, a gente tem implicitamente o conhecimento da tese do Maréchal, com toda certeza. O Crift tem isso em consideração, mesmo porque muitos dos argumentos que ele usa e muitas das passagens que ele cita do Hume e que ele faz o Sócrates analisar são passagens que estão lá no volume 2 ou 3, acho que é o 2, no finalzinho do volume 2, quando o Maréchal, o Joseph Maréchal, faz um exame minucioso da maneira como o Hume enfrenta o problema do conhecimento. E também o Maréchal tem a impressão de que Hume é um empirista que leva o empirismo às últimas consequências. Portanto, Maréchal diz, Hume é o empirista, diferentemente de Locke, que para no meio do caminho, quando fere o bom senso, Locke cai em inconsistências. O Hume não. Ele vai até o fim. Porque o Hume, ele quer ser intelectualmente coerente, por mais que ele perceba que essa atividade intelectual se torne coerente com a própria vida dele, né? Então, mas o Hume é filosoficamente coerente. Ele parte daqueles princípios e ele fala, não, peraí, eu não posso abandonar os princípios, eu vou até o fim com eles. Mas o fato de ir até o fim com eles, evidentemente, afasta Hume da realidade, né? De modo que, e o Sócrates acusa isso dele, porque ele diz o seguinte, né? Não tem ninguém, a tua filosofia dava forma à tua vida, né? O Sócrates pergunta, ele fala, olha, não tem nenhuma filosofia que mais afaste alguém da vida do que a sua. E você prova isso numa frase em que você diz o seguinte, a minha filosofia me afastou tanto das pessoas que eu precisei voltar a frequentar os salões para ter uma vida normal de novo, né? Mas Sócrates quer dizer o que com isso? Olha, a verdade é que sua filosofia não está fincada na realidade, porque se ela tivesse profundamente fincada na realidade, ela te aproximaria das pessoas. Você não se sentiria isolado, você se sentiria plenamente enraizado no mundo. E porque a sua filosofia te faz sentir completamente isolado do mundo, talvez isso signifique que ela não tenha muito a ver com o mundo. Então tem algumas tiradas fantásticas, né? Tem um capítulo muito longo, tá? Na verdade são 2 capítulos que o Crift dedica à minuciosa explicação do Hume, do princípio de causalidade, que é o cerne da filosofia do Hume, mas toda a primeira metade do livro
É uma exposição dos princípios gerais da filosofia humeana. E toda a segunda metade do livro é o Sócrates mostrando como os próprios princípios do Hume, quando aplicados à sua filosofia, vão gerar uma série de inconsistências, né? E o Crift segue muito, me parece, tá? Muito a análise do Joseph Maréchal, que o Joseph Maréchal faz do Hume, que é uma análise muito rigorosa. Muito rigorosa. Então, ele é um livro denso, entende? Esse é um livro, eu diria, se você é professor de filosofia, de todos da série do Crift, esse é aquele, dá para usar em sala de aula? Dá. Mas vai te exigir mais trabalho, porque o Hume é indigesto mesmo. É um filósofo indigesto. A filosofia analítica também é indigesta, né? E o Sócrates aponta, né, que a filosofia analítica não, antes, né, o positivismo lógico, é isso, os herdeiros ali do Hume, eles são o grande princípio deles, porque o que é que eles dizem? Eles dizem, na esteira de Hume, o Hume reconhece só 2 tipos de juízos que fazem sentido, tá? Só 2 tipos. Ou os tautológicos, ou os juízos de fato. Ou quando você descreve um fato empírico, então, ou os juízos empíricos, você tem a experiência empírica e descreve, ou os tautológicos, 2 mais 2 igual a 4. Só esses fazem sentido, todo o resto não faz sentido algum, né? E aí os empiristas lógicos recuperam essa ideia e elaboram o chamado princípio de verificabilidade. E aí, esse critério, grande critério para separar aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido, no fundo não faz sentido. Por quê? Porque o que é o critério da verificabilidade? É o seguinte: os únicos juízos que fazem sentido são aqueles tautológicos ou verificáveis. Qualquer juízo diferente de um desses dois não é verificável, né? Ou que não seja verificável, ou que não seja tautológico, não faz sentido. O problema é que este juízo em si mesmo não é nem tautológico, nem verificável. Não é verificável porque é uma proposição. Não é tautológico porque não é um 2 mais 2 igual a 4. Ele realmente propõe algo. O sujeito e o predicado não são idênticos, entendem? Ou seja, ele não é nenhum dos dois. Bom, mas se só os dois fazem sentido, então o critério de verificabilidade não faz sentido? Essa é a maior crítica. Claro que esse pessoal da filosofia analítica responde a essa crítica, tá? Não quero ser injusta aqui. Inclusive, o volume 5 do Copleston tem os ensaios em que mostram tudo isso aí. O volume 5 do Copleston é filosofia russa, existencialismo e positivismo. É o positivismo lógico. O positivismo lógico mostra o Crift, herda alguns pontos fundamentais da filosofia de Hume, mas, pelo menos diz o Sócrates, que também o positivismo lógico se perde, né? Se perde pelas mesmas razões que os argumentos de Hume são insuficientes. Enfim, o ponto é que, sem você entender Hume, você não tem como entender Kant, porque a filosofia crítica de Kant é uma resposta de Hume, é uma resposta ao ceticismo de Hume. O Hume diz, em última instância, o conhecimento por esses motivos não é possível. E aí o Kant diz, espera aí, mas existe matemática. A física newtoniana é uma ciência. Como é possível? E aí o Kant vai falar, não, eu tenho que explicar como é possível. Então, toda a filosofia crítica é uma filosofia de justificação, né? Mesmo o consenso moral. Como o consenso moral é possível? Aí o Kant vai tentar explicar, né? Isso a gente vê semana que vem. Bom, então, assim, ele é um livro que você ganha cultura filosófica, uma exposição bem ampla dessa coisa indigesta que é a filosofia de Hume, a argumentação de Hume, essa reflexão fundamental sobre, puxa vida, se uma filosofia me afasta do real, me afasta da sociedade, me afasta do mundo, será que eu devo continuar apostando nela? Porque os gregos não filosofavam para se afastar do mundo, mas para compreendê-lo, para se aproximar. A filosofia é para nos aproximar da nossa alma. Se a gente se aproxima da nossa própria alma, nós nos aproximamos da natureza dos seres humanos, nós nos aproximamos daquilo que há de mais valioso para nós, que são as relações humanas e o entendimento da natureza dessas relações, né? Se nós compreendemos
olhamos para a natureza para compreender as constantes, digamos assim, a alma da natureza, os princípios intrínsecos da natureza, é para compreender melhor o mundo. Então, o filosofar nos leva ao entendimento melhor do mundo. O filosofar é jogar luz sobre o mundo e não nos afastar dele. E essa é uma questão fundamental que está posta nesse diálogo entre Sócrates e Hume. Pô, mas se sua filosofia te afasta, a ponto de você dizer, independentemente de tudo que eu disse na filosofia, nós temos de confiar na tradição, mesmo que a gente não possa ter certeza de que nada que ela nos diz seja verdadeiro, a gente deve confiar, senão a gente não consegue continuar vivendo. Tá, mas... Veja, então quer dizer que a filosofia te afasta e aí você tem de ter um ato de fé na tradição para continuar vivo, porque a razão te separa da tradição. Você não consegue combinar razão e fé, amigo? Elas estão inexoravelmente separadas, né? A ponto de a razão te levar a um ceticismo total e apenas um ato de fé te permitir continuar vivo? Nossa! Será que a razão é tão frágil ou tão enlouquecedora assim? A ponto de tudo aquilo que a gente considera consequência da razão só poder ter valor no ato de fé? Então, assim, são questões muito importantes que você vai se fazer lendo esse diálogo. E por isso que Hume é importante. Né? O Hume não é... Eu não acho que o Hume seja importante pelas respostas que ele deu, mas pelas perguntas que a sua loucura nos obriga a nos fazer. E, além do mais, sem ele, fica difícil você entender a filosofia crítica de Kant. Então, é um pré-requisito obrigatório. Tá bom? Essa coleção toda de Sócrates encontra algum filósofo moderno, ela tem dois valores fundamentais para encerrar esse vídeo. Ela te dá cultura filosófica, ela te dá proficiência dialética, porque quando você vê Sócrates interrogando os filósofos modernos, você entende como nós devemos interrogar as convicções que nós fizemos nossas, para verificar se elas têm razão de ser ou não. E tem um terceiro valor, que é o valor de homenagear as questões universais da filosofia, que elas estão postas aí e postas na linguagem das duas grandes tradições, que são a platônica e a não platônica. A perene, a filosofia perene e a filosofia moderna. Mas a filosofia moderna, sendo confrontada pela filosofia perene, nós conseguimos ter o contraponto entre as duas, e isso em termos de cultura, em termos de entender que mundo é o nosso, é maravilhoso, tá? Então, é uma forma de ter contato com a filosofia realmente valiosa, esse conjunto, essa série que o Crift escreveu. Né? Semana que vem, eu farei alguns comentários sobre o Sócrates encontra Kant, que acho que é o meu favorito. O Descartes também eu adoro, mas o Kant é demais. E depois ainda teremos Sócrates encontra Marx, provavelmente vai ter audiência, né? E o Sócrates encontra Sartre. Lembrando que essa sequência, é interessante você lê-los nessa sequência, porque um filósofo vai gerando um clima que interfere no pensamento do outro e que interfere no pensamento do outro, etc, etc. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu tenho vários comentários de vocês aqui. O João está dizendo para mim, o Hume privilegia o empirismo, mas ele se encaixa melhor como um cético. Não, na verdade é que o empirismo e o ceticismo são dois lados da mesma moeda, João. E isso a gente observa no próprio hipotiploses pirrônicas do sexto empírico. Então, no hipotiploses pirrônicas do sexto empírico, nesse texto fundamental, né, a gente já percebe que o ceticismo e o empirismo são faces da mesma moeda. Então, não tem como você dizer, não, ele é um cético, ele não ia dar na mesma. Tá? O que a gente precisa entender é que o Hume é um cético empirista nominalista, moderno, é diferente do ceticismo antigo, porque o ceticismo antigo não coloca em questão a possibilidade do conhecimento. O Hume chega a esse ponto. Então, a tintura nominalista dá ao seu ceticismo uma radicalidade que o ceticismo antigo não tinha. Por isso que o Hume é tão importante, tá?
Samuel está dizendo, gosto do Hume. Sim, se você ler os ensaios morais e políticos do Hume, e o Hume historiador é uma figura interessantíssima. O Hume especulativo é hospício, me desculpa. Hospício. Sério, é hospício. Hospício. O Hume historiador é fantástico, maravilhoso. Né? O especulativo. Gosto, não vou dizer que gosto não se discute. Gosto se discute sim. Isso aqui é insano. As premissas das quais ele parte são profundamente problemáticas. São equivocadas. Hospício. Tá bom? Gostar. Agora, o Hume não é só isso. O Hume foi um gigante, assim, um homem de múltiplos interesses, e o Hume tinha um profundo interesse por história, né? E tudo que ele escreveu a respeito de história é maravilhoso. Era um homem muito erudito, tá? Que mais? Obrigada por suas lives. Você e sua equipe estão de parabéns. Eu não tenho muita equipe, eu trabalho sozinha. Aqui, minha olheira. Vamos ver se tem algum comentário interessante. Podemos enxergar o invisível por meio do conhecimento, sentidos, intelecto, mas é claro, o conhecimento. Veja, enxergar o invisível é alcançar conhecimento, tá? Porque quando a gente fala de conhecimento humano, conhecimento não é percepção. Se você ler o diálogo Teteto, você percebe que ali o Platão mostra que conhecimento o Sócrates mostra para o Teteto que conhecimento não é idêntico à percepção. O conhecimento está além da percepção, e tampouco que o conhecimento é opinião, não é nenhum nem outro. O conhecimento está um grau acima da opinião e não se reduz, não pode ser reduzido à percepção. E no Teteto de Platão, a gente tem a primeira refutação ao relativismo, que era próprio de Protágoras, né? Então, eu diria que o Teteto permanece sendo um texto clássico sobre a questão do problema do conhecimento, tá? Eterno. Acabei de assistir, diz o Wagner, ao antigo vídeo do professor Olavo, em que ele assina não perder tempo e nem iniciar um small talk, mas nos focarmos em conversas úteis. Você é um exemplo de grandes assuntos. Na verdade, eu tenho muita dificuldade com festa de família. Eu tenho muita dificuldade, eu quero morrer. Festa de família em que a gente tem que falar de amenidades, eu não sei, eu fico quieta ali olhando, porque eu não sei o que fazer nesses ambientes. Eu realmente gosto desse tipo de assunto. Eu gosto dos assuntos importantes e fundamentais. Como eu estabeleço amizades? Eu sou bem esquisita. Eu estabeleço amizades a partir do momento que eu encontro alguém com quem eu imediatamente passo a falar de assuntos fundamentais. Aquela pessoa se torna minha amiga. É assim. São muito raros, são poucos. Os amigos que eu vou levando para a vida são aqueles sobre os quais eu apenas converso sobre questões fundamentais. Eu só converso, os amigos são as pessoas com quem eu posso apenas conversar sobre questões fundamentais. E eu gosto, claro que eu adoro minha família, mas eu fico perdida em festa de família. Porque é o tipo de ambiente que raramente a gente consegue falar sobre questões fundamentais. Eu fico ali meio... Enfim. É estranho, né? Mas eu também acho. Eu concordo totalmente com o Olavo. Né? Boa noite aqui da Abadia de Goiás, ao lado de Goiânia. Estou acompanhando, gosto dessa professora, ainda vou fazer o curso Ascensão da Inteligência. Israel ainda tem algumas vagas no Ascensão da Inteligência com 50% de desconto. Ano que vem eu vou mudar tudo. Vou mudar plataforma, vou mudar preço, vou mudar distribuição, vou mudar integração. Muitas coisas vão mudar ano que vem. Então, aproveita. Que ano que vem eu volto a trabalhar de verdade. Esse ano eu trabalhei assim, 30% da minha energia. Ano que vem, provavelmente, eu volto com tudo. E as coisas vão mudar um pouquinho, mas ele continuará existindo, tá? Leonardo Arevalo chama Bertolazzi. Por quê? A Pietra e eu não temos assuntos em comum. Assim, não é o mesmo mundo. Gente, a Pietra é política. Ideologia de gênero, aquelas coisas. Não tem a ver, gente. Sabe quem que eu gosto de chamar aqui? Quem eu preciso chamar aqui foi um cara super inteligente que eu conheci essa semana. Mas fantástico.
que traduziu a física do Aristóteles e os comentários do São Tomás à física de Aristóteles. Esse é o tipo de pessoa que eu vou trazer aqui. A Pietra é bonita, simpática, mas não tem muito assunto com ela, tá? Ela tem lá os assuntos dela, ela faz lá os programas dela, vocês assistem. É igual o pessoal da Bredel. O que eu vou chamar eles para conversar? O que eu tenho para conversar com aquele pessoal? É legal o conteúdo deles? É legal. Vocês estão interessados nessas amenidades políticas. Eu tô meio de saco cheio disso, entendeu? Porque esses assuntinhos, eu gasto 10 minutos com isso, não vou gastar 1 hora com isso. Então, não é por mal. Mas assim, as pessoas que eu trago aqui são pessoas com quem eu quero aprender. O Marcelo Andrade, eu adorei ter trazido ele aqui. Foi uma delícia a conversa com ele. Pô, ele acabou de publicar 2 livros muito legais sobre a Revolução Francesa. Isso eu acho que vale a pena mostrar para vocês, né? Esse pessoal mais pop, mais conhecido, mais importante, com mais seguidores, eles não precisam vir aqui. Entende? Aqui eu trago para vocês as pessoas que no Brasil são desvalorizadas, que são as pessoas que têm algo a ensinar para vocês. Essas pessoas que vocês não vão procurar automaticamente. Essas pessoas que não são bonitinhas e famosas. São essas as pessoas que eu quero mostrar para vocês. Porque essas pessoas, em que vocês às vezes não prestam atenção, são aquelas com quem vocês têm algo a aprender. Que são pessoas que amam o conhecimento. Que amam mais o conhecimento do que a si próprias. E essas são as pessoas que eu gostaria que vocês ouvissem. Tá? Então, mas beleza. A Pietra é muito simpática, tá? Não tô falando aqui, não é a proposta do meu canal, tá? Não é um canal de entrevistas, né? Professora, ler Russell e Edith Stein ajuda a entender melhor Platão e Aristóteles? Eu acho que é o contrário. Ler Platão e Aristóteles te permite compreender melhor Russell e Edith Stein. Porque o Russell e Edith Stein querem sair da camisa de força kantiana. Eles falam, eles estão lá, né, na camisa de força kantiana, tributária de David Hume, da camisa de força de David Hume, eles falam, não quero isso aqui. Eu quero filosofia, de fato. Como é que faz? Eles têm de se livrar daquele negócio. A Edith Stein vai resolver isso melhor ainda. Ela vai voltar para o tomismo. Ela vai falar, não, é aqui. Conhecimento, metafísica, epistemologia, é isso aqui. A esperta. Foi inteligente, né? Então, na verdade, o que acontece com Russell e Edith Stein é que eles acabam encontrando uma via de fazer com que seu pensamento desague nas águas calmas da filosofia perene. Portanto, conhecer Platão e Aristóteles te ajuda a entender melhor por que Russell e Edith Stein fazem esse movimento, porque eles estavam em busca da verdade. E quem está em busca da verdade acaba desaguando a alma na filosofia perene, cujos pais são Aristóteles e Platão. Tá? John Vitor pergunta, traria o professor Carlos Nogueira? Eu não conheço o trabalho do Nogueira, eu sei que ele é um grande estudioso de São Tomás de Aquino, né? Poderia trazer, não conheço, poderia trazer. Ele tem um trabalho de filólogo, me parece, né? Poderia trazer, sim, por que não? Mas eu prefiro trazer o Giovanni Campanha. Eu prefiro. Mesmo porque o tipo de trabalho que ele faz é o seguinte. Em geral, é muito complicado. A gente tem no Brasil, sim, a gente tem a bolha do a modernidade é um lixo horroroso e tem a bolha do modernidade é perfeita escolar. E aí, faltam pessoas para falar, tá, vamos entender o que os modernos fizeram de importante, onde eles erraram feio, e onde eles erraram porque eles partem de primeiros errados, mas veja, eles estavam tentando resolver e por que eles não conseguiram? Eu sou mais esse meio caminho. Eu acho que nós temos de ter caridade com as almas, entende? Eu acho que você parte do princípio que um homem como Kant ele não é um idiota. Ele, enfim, fez uma escolha complicada que rolou a vida dele, entendeu? Mas não dá para falar que ele era totalmente burro, está errado. O Francis Bacon é um gênio. É um gênio. O Hobbes é um gênio. É o meu favorito. É um gênio. Você gosta da solução hobbesiana? Não gosto. Mas, pô, por que ela tem tanto impacto? Entender.
né? Tem os empréstimos bem fortes ali. Né? Agora, a conceito de tecnologia, extrair uma imagem natural do meio, é um negócio original da modernidade. Tem que entender os caras também, né? Tem muita loucura, tem. Isso é aberto. Dá possibilidade no caminho. Agora, Leibniz é um gênio absoluto. Assim, se eu Leibniz é o moderno, eu levanto e saio. Eu nem fico na mesa. Entendeu? Se eu vier ouvir o pessoal mais contra-revolucionário, eu tenho muito amigo contra-revolucionário, entendo e tal. Mas sentar comigo para falar mal do cara que inventou o que viria a ser a lógica proposicional, que é a base da computação, e a gente está aqui se conversando por meio de computador, eu levanto e saio, entendeu? É igual o heideggeriano choramingando da técnica andando de avião. Não dá para mim. Eu sou Sócrates. O que você está vivendo? O que é isso? Você vai na farmácia quando você tem dor de cabeça, quando você tem câncer, você é o melhor cirurgião disponível. Você faz ressonância. Legal! Então, são todas uma ciência moderna, entendeu? Então, eu acho assim, eu de maneira alguma, eu acho que o erro dos modernos, que o Leibniz não comete esse erro, é achar isso de dos antigos. Não precisa. A moderna é toda entrecortada de Platão e Aristóteles inteira. Né? Agora, por que Leibniz foi tão gigante? Porque ele absorve Aristóteles e acrescenta um negocinho. Entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que a gente precisa de moderação. Essas duas bolhas estão enchendo o saco. A gente tem que queimar a cultura, gente. Picotando, sou um problema no microfone, desculpem. Tá? É que eu acho que eu tô falando de uma pitada, não é nem microfone, viu? É só mesmo. Para Rime, a ideia de essência ou substância, o princípio de identidade não contradição da causalidade seriam ilusões metafísicas pelo hábito da tudo que é metafísico para Rime é ilusório. Tudo é ilusório. Na verdade, o Hume chama essas grandes categorias da metafísica clássica, para o Hume é tudo como se fosse ilusão de ótica, mas ilusão de ótica no plano mental, entendeu? Porque é tudo fruto do hábito, e aí a gente acha que não é fruto do hábito, que as coisas são assim mesmo. Então é isso que ele diz, tá? Enfim, é isso, pessoal. O Hernani fez um último comentário interessante, que ele diz o seguinte: vejo assim, nenhum filósofo está errado, simplesmente ele está na crista da onda naquele momento, a partir dele nascem novas visões. Não, eu acho que muitos filósofos estão errados. A questão é que alguns filósofos têm grandes acertos permeados de pequenos erros. E outros filósofos têm passos de genialidade, mas visões de conjunto erradas. O Olavo de Carvalho, naquele livro Aforismos, ele diz algo assim de um jeito muito engraçado para os antigos e os modernos. Os antigos, eles acertam grande e pequeno. Os modernos erram grande e acertam pequeno. Né? Esses são, tá? Essa exceção porque o Leibniz não abandonou os antigos. Ele é, digamos assim, o herdeiro da física de Aristóteles e acrescenta algo àquilo. Então, o Leibniz faz a ponte entre a física antiga e a física mais moderna que existe. Cara, é um gênio, tá? Então, bom, vocês estão dizendo que o som tá picotando, me desculpem, tá bom? Acho que a culpa é minha. Então, vamos encerrar essa live. É isso, pessoal. Leiam esse livrinho, eu tô aqui falando há 1 hora e já entediei todos vocês. Mas semana que vem a gente conversa sobre Kant e a minha livraria está em promoção até o fim de novembro. Tá tudo com 50% de desconto. Aproveitem. Tchau.